vamos falar sobre a técnica da revisão. E o tema do vídeo é como se fosse a primeira vez. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose. E eu estava pensando, gente, hoje, sobre o tema do vídeo, e aí me lembrei dessa técnica da revisão. Essa técnica eu uso para duas coisas. Uma das coisas que eu uso é para mim, direcionar, ou seja, melhorar uma memória que me traz tristeza, ou se não algum trauma que eu tenho, que eu tive, ou simplesmente mudar algo que não está dando certo no dia a dia. Eu vou explicar para vocês detalhadamente para que vocês possam entender. A técnica da revisão é assim, é como se você fosse, imagine que você tem, eu acredito que todo mundo aqui assiste vídeo, né? Imagine que você está assistindo um vídeo e aí você quisesse voltar para aquela cena, sei lá, que você mais gostou. E imagine que você pudesse mudar essa cena. Eu vejo isso muito em novelas. Muitas vezes a novela acaba de uma maneira que você não gosta. Você fala, mas fulano poderia ter terminado com ciclano, aquela fulana não devia ter terminado desse jeito. E entende mais ou menos isso? Imagine que você tivesse o poder de mudar isso, mudar aquela cena. E aí eu uso essa técnica da revisão para fazer isso. Muitas vezes alguma coisa que aconteceu no meu passado não me agradou muito, e aí eu uso essa técnica para mim poder mudar isso. Porque o que acontece? Tudo que aconteceu na sua vida, ele se torna uma memória na sua cabeça. E aí tem algumas memórias que quando você pensa naquilo ali, vai te machucar, vai te incomodar, você vai se sentir envergonhado. Então, quando eu descobri essa técnica, eu passei a usar para isso. E aí, como eu faço? Eu penso naquele acontecimento, que está registrado na minha memória, e crio um novo acontecimento. E aí o que acontece? Todas as vezes que eu for lembrar daquele acontecimento, eu não vou lembrar do jeito que ele era. Eu vou lembrar do jeito que eu quero, do jeito que eu quero que ele seja lembrado. Ou seja, eu vou imaginar, se aconteceu alguma coisa que teve um final ruim, eu vou criar ele como se tivesse sido alguma coisa boa. Um exemplo aqui, eu lembro que uma vez, eu acho que até já contei aqui no vídeo para vocês, que teve uma vez com uma amiga minha que eu gostava muito, que eu até chamava ela de maninha, era muita amizade. E aí um dia ela com a outra amiga dela lá, fez uma falsidade lá, e aí acabou acontecendo uma série de coisas que... Aí eu fui para a escola, teve uma confusão, gente, foi um dia horrível. E aí todas as vezes que eu lembrava desse episódio, eu me sentia muito triste, eu me sentia muito mal. E aí o que eu comecei a fazer? Eu criei uma nova história para aquele dia. Eu criei na minha cabeça que aquele dia foi um dia normal, que eu fui para a escola normalmente. E aí tudo ocorreu normalmente, ou seja, eu criei uma nova história. E aí todas as vezes que eu lembrava daquele episódio, eu lembrava como se fosse uma história normal. Eu não lembrava mais daquele episódio que aconteceu. Entende? Porque assim, a gente poderia simplesmente tentar esquecer, mas a gente não esquece por quê? Porque está arquivado na nossa mente. Então o que eu fiz? Eu criei uma nova história para aquele episódio. Então todas as vezes que eu lembro daquele episódio, ele foi um dia comum, foi tudo tranquilo. E aí, a princípio que você começa a pensar assim, seu cérebro não vai aceitar de primeira. Por quê? Porque aquilo ali já está arquivado, ou seja, já está guardado. Mas quanto mais você lembra da história que você criou para aquele dia, mais seu cérebro vai aceitando. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente diz. Então, quanto mais você colocar aquela história ali como verdade, mais fácil ele vai acreditar. Só para vocês terem uma ideia sobre essa questão do cérebro acreditar nas coisas, eu lembro que na minha infância não, eu acredito que na minha adolescência para a juventude, eu criei um mecanismo de defesa. Eu enxergo hoje assim, eu mentia muito, gente. Eu mentia tanto que tem hora assim que eu fico analisando. Tinha vezes que eu chegava na minha mãe e falava assim, mãe, eu vou na casa da Fernanda. E aí muitas vezes minha mãe chegava lá na casa da minha amiga, dessa amiga Fernanda, e perguntava onde eu estava. Aí eu falava que não estava. E aí dava aquela bola de neve. E aí quando eu chegava em casa, minha mãe falava, tu estava onde? Aí eu falei, estava na Fernanda. Ela falou, não, tu não estava na Fernanda não, que eu fui lá. E aí, gente, eu fazia uma conversa, eu dobrava minha mãe, era incrível. E eu tinha um poder, gente, sei lá,
não sei se de manipular ou se de enganar, mas eu mentia muito, mas muito mesmo. E aí eu via que com o passar do tempo, eu mesmo passei a acreditar nas minhas mentiras, porque assim, eu acho que de tanto eu contar aquela mesma história, aquela história se tornou uma verdade na minha vida, né? E aí quando eu conheci, né, Jesus, quando eu conheci a verdade, eu decidi, né, largar a mão de toda aquela mentira. E aí eu lembro que eu comecei, quando eu ia contar as histórias para as pessoas que eu começava a mentir, eu falava, não, estou enganada, não, a história não é assim. E aí eu contava a verdade. Então, para resumir, né, essa história aqui que eu estou falando para vocês, o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente diz para ele. Então, se você tem um trauma na sua vida, algo que te fere muito, quando você começa a lembrar dele, você começa você fica, né, incomodada com aquela situação, com aquela história, cria uma nova história e todas as vezes que você for lembrar daquela história, você lembra da história que você criou. E aí, com o passar do tempo, você vai ver. Aquele trauma não vai te incomodar tanto e aí você vai passar a acreditar naquilo que você passou a contar. Né? Eu já contei para vocês também aqui sobre Ho'oponopono, que é você perdoar o seu passado, é você deixar, é você libertar, é você liberar, entendeu? Você falar assim, ó, eu não aceito mais viver, eu perdoo o meu passado e libero, e deixo ir, entendeu? É como se você estivesse cancelando aquela história e criando uma nova história em cima daquela ali. Espero que vocês tenham entendido. E aí, outro jeito que eu também uso essa técnica da revisão é para me mudar situações do dia a dia, né? Um exemplo, todas as vezes assim que eu fui fazer meu cartão, eu liguei no banco, aí perguntei o que precisava para poder fazer o cartão, e aí eles colocaram uma série de dificuldades. E aí eu parei e pensei, assim, a gente sempre se estressa, né, quando a gente vai fazer uma coisa e não dá certo. E aí eu parei, respirei e falei, não, vai dar certo, eu vou conseguir. E aí a mulher ficou falando uma série de coisas. E aí a mulher falou assim, não, tá bom, você tem que vir no banco para você conseguir fazer isso. Aí eu fui e determinei, eu falei, eu vou no banco e vou conversar com alguém que vai resolver essa situação. E aí eu peguei, fui no banco, quando eu cheguei lá no banco, eu falei com a gerente, gente, a gerente foi maravilhosa, resolveu tudo para mim. Eu não tinha um talão não sei se é talão, como é que eles falam? Eles falam comprovante de renda. Ela fez um para mim, gente, deu tudo super certo. E aí tá. Outras vezes também que eu ia resolver alguma coisa em fórum, esse tipo de coisa, às vezes não dava certo. E eu falava assim, eu vou falar com alguém que vai resolver isso para mim. E todas as vezes, gente, dava incrivelmente certo. E aí o que acontece? Essa técnica da revisão é como se você estivesse determinando aquilo que vai acontecer. Muitas vezes você vai tentar a primeira vez, não vai dar certo. Muitas vezes quando a gente vai tentar a segunda vez, a gente já vai tentar a segunda vez pensando o quê? Ah, não vai dar certo, eu vou desistir. Não, você não tem que fazer isso, você tem que tentar como se fosse a primeira vez. Você falar assim, eu vou fingir como se eu não tivesse tentado ainda, né? Aí você vai lá e faz normalmente como se você ainda não tivesse feito. Só para vocês terem uma ideia, no meu celular, o meu aplicativo estava pedindo uma confirmação de senha. Aí eu ia ter que ir no caixa eletrônico, fazer uma série de coisas, um monte de estresse. Aí eu parei, pensei e falei, ó, eu vou fazer todo o procedimento como se eu não tivesse feito e dessa vez vai dar certo. Fiz desse jeito. E aí eu desinstalei o aplicativo, instalei de novo. E aí, quando eu coloquei, aí o aplicativo pediu para atualizar. E aí, quando eu atualizei, que eu entrei de novo no aplicativo, eu não precisei ir em caixa eletrônica nem nada, ele já tinha aprovado tudo. Então, essa técnica, gente, ela faz com que, como se você tivesse uma segunda chance para fazer aquilo que você está fazendo, é que nem, eu me inspirei no tema desse vídeo, num filme que eu assisti. Né? É como se fosse a primeira vez. O rapaz, ele conhece uma moça que ela tem ela sofreu um acidente e aí um lado do cérebro dela apaga todas as memórias dela do dia, ou seja, ela todos os dias esquece de tudo aquilo que ela fez. Ou seja,
todos os dias esse rapaz tem que fazer ela se reapaixonar. É como se todos os dias ele voltasse a conhecer ela, né? E aí, todos os dias ele faz com que ela se apaixone por ele. Interessante, né, esse filme? E aí, essa técnica é basicamente isso. É você fazer como se você nunca tivesse feito. E já acreditando no resultado, já acreditando que o resultado vai ser aquele que você quer. E tente quantas vezes for preciso. Porque todas as vezes que eu faço essa técnica, super que funciona. Tanto para o passado, né? Tanto para o presente. Todas as vezes que eu quero resolver alguma coisa que não está dando certo de primeira, eu falo, eu vou tentar de novo, como se eu já não tivesse tentado. E todas as vezes dá certo. Espero que vocês façam, né? Eu espero que vocês ponham em prática, porque o conhecimento, gente, ele não vale de nada se ele ficar só guardado. Coloque em prática e aí vocês vão ver o resultado, tá bom? E eu já vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para vocês deixar seu like, se inscrever no canal. E eu também vou pedir para que vocês apertem no sininho, para que vocês possam estar recebendo as notificações dos meus vídeos, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.